Boa noite, queridos associados, todos os que estão aqui presentes, presencialmente na instituição, e todos que estão no virtual. É uma honra muito grande recebê-los. Estou muito feliz que hoje o doutor Fernando Maia, líder da Comissão de Direito Condominial, está recebendo antigos abamianos na casa, a presença da doutora Ana Luísa, nossa ex-presidente, conselheira nata. É uma honra. Por gentileza, a doutora Ana Luísa pode se aproximar da mesa. Estamos recebendo também o doutor Luiz Fernando Marim, também associado antigo da casa. Por favor, esteja presente. Estou aqui na presença do meu querido vice-presidente Daniel Martins. Vamos lá. Tudo bom? Hoje o tema da Comissão de Direito Condominial são as alterações do quórum de redestinação das unidades condominiais com base na Lei 14.405 de 2022. Então, passo a palavra ao meu vice-presidente, quer fazer alguma apresentação, saudação. Boa noite a todos. Essa lei nova, né, que é o artigo do Código Civil, foi muito importante para todos nós, principalmente os condôminos do centro da cidade, né? O centro da cidade houve um esvaziamento da área comercial e a saída que a prefeitura e os profissionais do mercado imobiliário procuram é que o centro da cidade do Rio de Janeiro venha a ser misto, venha a ser residencial. A exemplo de todos os municípios. Eu não conheço nenhum município igual no Rio de Janeiro que ninguém reside na rua principal do município, que é a Avenida Rio Branco. Vocês conhecem alguém que reside na Avenida Rio Branco? Né? Ninguém reside. Né? Se vocês atravessarem a ponte para o outro lado, na Barão Peixoto as pessoas moram. Tá. Se vocês forem para São Paulo, na Avenida Paulista, as pessoas residem lá. E pode ir para Nova York, Paris, para qualquer lugar do mundo. Então, o Rio de Janeiro tem um centro da cidade praticamente à beira-mar, né? Mas espetacular, revitalizado nessa área do Cais do Porto, e essa lei foi muito cobrada para a gente tentar transformar os prédios comerciais em mistos, né? Então, para isso que a gente convidou o doutor Luiz Fernando Marim, né? Doutor Fernando Maia, eu tinha encomendado a ele essa palestra, né? Que o ideal é que a gente faça um passo a passo de como transformar um prédio estritamente comercial em misto, né? E que isso se propague para a gente salvar o centro da cidade. Ok? Posso passar? Não era para você entrar pelo tema, não. Era só uma pequena saudação. Porque eu quero passar, antes de passar para os palestrantes, né, para falar sobre o tema, eu quero passar a palavra aqui para minha ex-presidente, conselheira nata, que muito me aconselha aqui nessa gestão, nesse nosso árdua missão, né, de estar à frente da nossa instituição. Doutora Ana. Boa noite a todos. Uma honra imensa estar aqui na ABAM e compartilhar desse momento aqui com a nossa presidente, uma pessoa realmente que veio e está fazendo uma diferença enorme no tempo pós-pandemia. Não é fácil. Principalmente quem já dirigiu a ABAM e sabe o quanto é difícil agregar os interesses dos nossos associados, competir com tudo que está na internet nos dias de hoje, competir com a evolução dos costumes, que vem a cada dia e a cada momento uma lei nova. Essa revitalização do centro da cidade é necessária. Aliás, hoje, presidente, nós temos a questão do lançamento do plano diretor, né, que vem aí, que acontece a cada 10 anos. Na verdade, aqui no Rio, a gente já está com 11 anos, né, e ele está vindo aí trazendo mais elementos para essa revitalização. E fico feliz porque a Prefeitura batizou de Plano Reviver, né, e Reviver é o projeto que revitalizou todo o centro da cidade, lá no meu país, na cidade de São Luís do Maranhão. Lindo, ficou espetacular, era uma área absolutamente abandonada. Hoje é um centro cultural e de moradia e residencial, com muitas adaptações, mas não foi tarefa fácil. E nós sabemos o quanto o centro do Rio de Janeiro perdeu. E perdeu muito. Algumas salas comerciais, hoje não são, a gente não consegue vender,
por 1/3 do valor que ela valia antes da pandemia. Houve um esvaziamento enorme. E a gente tem aí essas leis que vêm trazendo e agregando, né, momentos, situações que podem contribuir muito. E nada melhor do que estar aqui em meio a essas pessoas todas, com conhecimento vasto, de Fernando Maia, Ari Chavala, Luiz Fernando Mari, para trazer para a gente essas possibilidades todas, discutir essas questões que tem lá no constitucional, tem lá no direito, princípio positivado, e a gente está aí para aprender a cada dia. E não posso perder a oportunidade de parabenizar aqui a nossa presidente, com o Daniel, que vem trazendo, conduzindo a BAME neste momento, em especial tão difícil, mas com uma ênfase, com uma força que realmente nos orgulha. E muito, muito. Estou aqui na BAME há muitos anos e tenho assim, esse prazer de ver essa revitalização, de ver esse trabalho todo que está sendo desenvolvido. Doutor, eu vou confessar. Quando o Daniel me ligou, candidatura, Daniel, lembra disso? Daniel me ligou, Ana, a gente veio, aí ela veio como presidente. Eu confesso, vou confessar, de corpo presente. Me preocupou. Perguntei, Daniel, não dá para reverter? Se você, o presidente, a doutora Alexandra, vem como vice, pega todo o know-how e continua. Ele falou, não, a gente já analisou, já viu. E esta moça chegou. E chegou com uma vitalidade impressionante. Parabéns, presidente. Você está superando essas expectativas. A gente tem comentado muito, eu, Maria, o Sérgio também temos comentado muito sobre essa sua força, essa sua disposição pela vida. Muito obrigada. Isso tá bom, né? A gente ir além das expectativas, né? Que as pessoas que não nos conheçam passam a nos conhecer. Eu fico muito feliz por isso, por ter me dado essa oportunidade. E eu acho que o segredo que eu tenho dessa força é trazer a BAME pelo coração, né? É um amor abamiano muito grande que eu e o Daniel temos. Eu gosto até quando a doutora Fátima Santoro, que é nossa diretora jurídica e pedagógica, fala que eu e o Daniel somos cúmplices. Ela costuma dizer isso, né? Brincar dizendo isso. E realmente, nós dois conquistamos à frente da BAME essa cumplicidade para a gente conseguir tocar esse desafio, porque realmente assumir uma instituição como essa, que tem 33 anos de existência, né, com uma história, um marco na história do direito jurídica e num momento como esse, né, é realmente um grande desafio, porque não pode dar errado, né, Daniel? Tem que dar certo. Então, foi realmente muita disposição que a gente tem, e principalmente de unir os advogados, né? Não existe, ninguém é melhor do que ninguém na nossa carreira. Eu costumo sempre levantar muito essa bandeira, nós somos todos iguais. Hoje o exame da ordem qualifica todos, né? Não é só a formação acadêmica. Então, todos nós que temos uma OAB, estamos sempre em condições de atuar e estamos juntos nesse propósito. Então, temos que estar todos de braços dados, porque nós temos que ter um corporativismo muito grande. A advocacia precisa desse corporativismo, e é isso que eu tenho praticado e defendido aqui na BAME. Então, chegou aqui o Ari Chavala, Luiz Ari Chavala, para quem não sabe, o Luiz Ari Chavala, eu não conhecia ele desde criancinha, não, mas eu conheci ele desde do mundo acadêmico. Nós fizemos a graduação juntos, né? O Ari Chavala era quietinho, eu sempre fui popular, ele sempre falava muito, né, Ari Chavala? A gente tem essa história aí acadêmica. Mas, antes de eu passar a palavra para os palestrantes, vou passar a palavra para o nosso líder, o líder da Comissão de Direito Condominial, Fernando Maia, para que ele faça as honras da casa, apresente os palestrantes, fala sobre a introdução do tema, que o Daniel tanto pediu. Nós queríamos, inclusive, ter trazido a Prefeitura do Rio para estar aqui presente, para também participar desse debate. A gente ainda não conseguiu isso, mas a gente não desistiu, né, Daniel? Então, a gente vai ver se a gente consegue marcar um pinga-fogo. Nós recebemos também o deputado federal
Hugo Leal, que ele falou também sobre o despejo extrajudicial. Então, a gente tem trazido o pessoal do Legislativo também para a gente poder estar debatendo e, por que não, trazer do Executivo. Então, a gente quer ver se traz o pessoal da Prefeitura do Rio para poder estar conversando sobre os temas que a gente vai abordar aqui hoje. A palavra. Obrigada. E obrigada, Maria. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a nossa presidente e vice-presidente, também pela oportunidade, a nossa primeira live da nossa comissão, e o doutor Daniel já estava cobrando esse tema já há algum tempo, e eu tive a sorte de poder contar com os dois amigos que prontamente aceitaram o convite para debaterem sobre o tema. Eu vou passar quase diretamente para o tema, porque a gente já está um pouquinho adiantado agora. Né? E essa lei, como a doutora Ana Luísa falou, realmente é muito importante para nós, principalmente para quem tem escritório aqui no centro da cidade, sabe muito bem o que é isso. Nós saímos, às vezes, à noite, está tudo deserto, a cidade não tem mais vida depois de uma certa hora. E tem uma frasezinha naquela música New York, New York, que eu sempre me inspirei nisso, que é The City Who Never Sleeps, a cidade que nunca dorme. E a cidade tem que ter, o centro da cidade tem que ter uma vida noturna também, tem que ter uma vida durante o final de semana, etc. Então, isso é muito interessante para essa lei veio para mudar exatamente o quórum das decisões para que se possa modificar a destinação das unidades para que nós possamos transformar vários prédios aqui comerciais sem vida em prédios mistos, né? E as pessoas falam muito assim comigo, mas não tem supermercado. Não tem porque não tem demanda. Porque a hora que tiver demanda, vai abrir o Mundial, Guanabara, vai abrir isso aí, vai abrir aí. E essa lei veio combater uma coisa muito interessante, porque condomínio, para mim, na minha concepção, é a maior essência da democracia. É onde os condôminos decidem, realmente são eles que decidem. Então, acabou com, ou pelo menos em parte, né, acabou com a ditadura da minoria. Porque, como era anteriormente, o quórum, a unanimidade, bastava um condômino dizer assim, eu não quero, e acabou. 99% dos condôminos queriam modificar a destinação do condomínio para ser um condomínio misto, mas ele não quer e não se fazia. Agora já tem vai ter que ter um terço, né? Mais de um terço para poder dizer que não quer. Então, acabou com a ditadura da minoria, pelo menos em tese. Isso é um avanço muito importante. E não é só por conta da pandemia, nós temos essa situação já bem anterior à pandemia, bem anterior. Agravou-se com a pandemia. Bom, eu queria então dar essa introdução. Eu poderia, até, se me permitem, eu vou ler o artigo que foi modificado para as pessoas se situarem também. Então, essa lei 14.405, ela é de 12/7/2022, é bem recente, e modificou o artigo 1351, que passou a ter a seguinte disposição. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos a alteração da convenção, como já era anteriormente, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Então, sem maiores delongas assim, gostaria de passar a palavra aos meus dois amigos Luiz, aos dois Luizes. Uma conhece, outra não dizer, né? Ambos conhecem isso, ambos conhecem. E apenas por uma questão de ordem alfabética, vamos passar para o doutor. Gostaria de ser mais importante que eu. Então, eu tinha pedido lá até a nossa conversa, eu tinha pedido para na frente. Por favor. Eu agradeço uma vez a presença dos dois e da nossa palestra. Deve ser mais velho.
Ficar aqui. Pode falar? Boa noite a todos os presentes, todos que estão assistindo online. Eu gostaria de registrar a imensa alegria de retornar à BAME, casa de Cito Capanema, casa de Pedro Cantizano, tive a honra de ter sido aluno de ambos, e professor substituto do Pedro Cantizano, casa de Geraldo Beire, casa de Sérgio Brilha Simões, casa de Ana Luísa Lima Ferreira, de quem eu tive a honra de ter sido diretor, casa de Carlos Samuel, de quem eu tive a honra de ter sido diretor aqui na BAME, casa da presidente Alessandra, casa do Dr. João Fernandes, casa de tantos amigos queridos, né? E agradecer ao Fernando pelo convite, saudar, eu vou falar, né? Meu aluno, ex-aluno, tem que dizer, porque a gente sente orgulho, né? O Cantizano, sempre que a gente dava uma palestra juntos, o Cantizano falava, né? O mestre fica alegre quando o aluno supera. E eu confesso que eu achava assim, que era meio que uma questão protocolar, né? Ele estava sendo educado comigo. Aí depois que eu comecei a ver os meus ex-alunos, como Luiz Alexandre, Leandro Sender, Francisco Egito, Roberto Biger, Daniel Fernandes, brilhando no direito imobiliário, você realmente fica feliz. É uma coisa realmente que é inexplicável, né? Nós temos realmente esse carinho especial pelo aluno que brilha. Bom, eu pedi, na verdade, para começar a apresentação, porque me parece que essa discussão sobre a alteração do Código Civil, no que tange a redestinação dos condomínios, ela demanda uma análise prévia de alguns conceitos, de alguns institutos que muitas vezes nós nos esquecemos deles. Então, eu trouxe aqui algumas provocações. Vou pedir para a Carolina, para ela, por favor, passar aqui o PowerPoint que eu preparei, um PowerPoint breve, são 112 slides, mais ou menos, tá? Eu tenho essa mania péssima. Essa daqui é a cidade de Shibam, no Iêmen, e ela é conhecida como a Manhattan do deserto, né? Ela foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade em 1982. Melhor ficar aqui? E ela... Carolina, de repente, seria até melhor ficar aí para passar os slides mais rápido. Pode ser? Porque são muitos. Não, tem que voltar. Desculpa. Ela é a primeira... Não, mas está ouvindo aqui? Tá. Ela é a primeiro exemplo de planejamento. É o primeiro exemplo de planejamento urbano baseado no princípio da construção vertical. Pode passar. E aí, eu como professor de direito condominial hoje, né, eu me sinto um pouco que nem o Didi nessa foto aí. Vocês veem que está todo mundo dançando para lá e o Didi está dançando para cá, né? Porque durante a pandemia, Carolina, acho que melhor passar, porque eu vou... melhor, é muita coisa, né? Tá, não tem problema. Não vou aparecer? Estou aparecendo? Olha aí. Você não está aparecendo, não. Está muito no campo. Aparecer? Estou bem na foto? Então, durante a pandemia, né, a gente tinha os chamados 4 e 6 do condomínio edilício, né? O carro, a criança, o cachorro e o cão, que eram as grandes polêmicas, na época que eu comecei a estudar e até dar aula sobre direito condominial, mas a pandemia trouxe aí Como é que eu mudo aqui? Carolina, ajuda a mudar lá. Tá difícil aqui o negócio. Onde é que... Só para ter. De repente no teclado, não é melhor? Isso, tá ótimo. E aí veio a pandemia e trouxe esse quinto C para criar polêmicas no condomínio edilício, né? O malfadado coronavírus. E durante a pandemia, nós tivemos a discussão
sobre o confronto entre interesses coletivos, interesses condominiais e interesses individuais de forma muito aguda, né, em virtude de tudo que aconteceu durante a pandemia, a necessidade de, em alguns casos, fechamento de áreas comuns, com muitas polêmicas daí recorrentes. E é exatamente a pandemia que vai dar o ponto de partida para que surja de forma definitiva essa necessidade de transformação dos espaços urbanos nos centros das cidades, não só no Rio de Janeiro, com o programa Reviver Centro, mas também em São Paulo, com o Requalifica Centro, e que vai culminar na alteração do artigo 1351 do Código Civil, pela Lei 14.405 de 2022, que o colega Fernando já leu para a gente. Muito bem. Então, nós vamos ter aqui hoje uma espécie de roteiro de provocações. Polêmica sobre a mudança da destinação condominial, o confronto do interesse público na recuperação das áreas urbanas contra os interesses individuais de titulares de unidades autônomas, que é o cerne da discussão, uma discussão acerca de existirem ou não interesses comuns ou da, abre aspas, coletividade no condomínio edilício, e, em caso positivo, caso eles existam, como identificá-los, e qual a contribuição da chamada análise econômica do direito para esta discussão. Chama a atenção de todos o chamado direito civil constitucional, uma escola de civilistas bastante famosa e muito importante hoje no ambiente do estudo do direito civil brasileiro, e que, baseada no artigo 3º da Constituição, que trata do princípio, que elege o princípio do solidarismo como algo a ser buscado pela sociedade brasileira, né? Nós lemos lá no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, que é o objetivo da nossa República Federativa, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a partir dessa proposta, dessa ideia constitucional, e a partir da ideia segundo a qual a solidariedade consiste numa responsabilidade ou dependência mútua entre duas ou mais pessoas, que as pessoas estão obrigadas uma pelas outras e cada uma por todas, que é um laço que mutuamente une duas ou mais coisas dependentes uma das outras. Essa ideia vai permeando o direito civil e vai fazendo surgir o que muitos chamam de publicização do direito civil, ou seja, cada vez mais as normas de direito privado são influenciadas pelo interesse público e surge daí o que a gente chama também de... tudo bem? Tá? Surge aí também o que a gente chama de normas cogentes, por exemplo, no direito contratual, de dirigismo contratual, fenômenos que revelam a interferência do Estado cada vez mais na atividade privatícia, certo? E aí, em virtude desse chamado direito civil constitucional, começam a se anunciar, por exemplo, a ideia da função social da propriedade, e como consequência, uma espécie de função social da propriedade condominial, que se basearia na ideia da preponderância de um interesse público sempre sobre o interesse particular, discussão que foi travada de forma muito aguda, repito, durante a pandemia. Ocorre que as ideias propagadas pelo direito civil constitucional, embora majoritárias, embora muito festejadas, embora bastante acolhidas pelos nossos tribunais, muito repetidas pelos doutrinadores, elas não são unânimes, ou seja, há objeções ao chamado direito civil constitucional. Eu não vou aqui entrar em pormenores, porque não é exatamente o assunto da noite, mas, para quem quiser aprofundar os estudos, eu recomendo o artigo do professor Fernando Leal, da Fundação Getúlio Vargas, que tem exatamente este título, né? 6 objeções ao direito civil constitucional. Então, quais seriam as críticas que poderiam ser feitas de forma rápida? O risco dessa funcionalização, ou seja, essa ideia de que todos os institutos precisam promover a justiça social, precisam promover o princípio do solidarismo para tornarmos a nossa sociedade livre, justa e solidária, de um risco de que essa funcionalização, na verdade, se torne uma instrumentalização, ou seja, sempre grupos de interesses, ao invés de promover a funcionalização desses institutos para que os objetivos sejam alcançados, os objetivos de função social, na verdade, sejam instrumentalizados na mão de poucos que utilizem para seus próprios interesses. O risco de promoção de um modelo decisório judicial orientado pela realização de objetivos que são nobres, mas que são muitas vezes abstratos, e uma chamada onipresença constitucional e uma onipresença judicial. Esse slide aqui, se a gente tirar ele do contexto, né, dá para a gente aplicar, por exemplo, algumas recentes decisões
né, do Tribunal Superior Eleitoral, sem aqui querer trazer qualquer polêmica sobre política, pelo amor de Deus. Né? Mas é que nós estamos chegando, quem sabe, né, na era não só da função social da propriedade, da função social dos contratos, da função social da empresa, já vamos falar da função social da liberdade de expressão, porque não daqui a pouco a função social da própria liberdade, a função social do indivíduo, quem sabe, né? Ou seja, cada vez mais a ideia de funcionalização, né? Todos esses institutos servindo a um bem maior, que é a chamada coletividade. Pois bem, e aí, para entrar mais especificamente nas polêmicas sobre a mudança da destinação condominial, eu vou me permitir aqui um rápido jabá de um artigo que eu escrevi no LinkedIn, e escrevi antes da lei, escrevi em 2020, assim que veio a pandemia, começou a preocupar a todos nós, advogados do mercado imobiliário, essa questão do esvaziamento dos centros urbanos, do nosso centro da cidade aqui principalmente, e eu escrevi esse artigo lá, conversão da destinação dos condomínios por ameaça de ruína econômica, um drible na armadilha da unanimidade. O artigo foi um sucesso completo, ele teve 17 visualizações e 4 curtidas. Então, se alguém puder ajudar, pena aí essa pessoa, né, dá um pulinho lá, né, dá uma curtida lá no LinkedIn, né, faz um comentário, né, para ver se repercute. Né. Tem também um Pix. Não, deixa eu falar, Pix, deixa eu falar. Bom, e nesse artigo, basicamente, qual era a ideia? Né? Bom, nós temos um artigo do Código Civil, 1357, que fala o seguinte: se a edificação for total ou consideravelmente destruída, ou ameace ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representem metade mais uma das frações ideais. Então, em resumo, a ideia era substituir, né? Ou seja, utilizar a ideia de ameaça de ruína, no caso, a ruína econômica, certo? Para que nós fugíssemos da armadilha da unanimidade. A ruína econômica geralmente precede a ruína física ou arquitetônica, certo? Então, com base nesta premissa, uma ameaça de ruína econômica poderia também chamar a atenção para a aplicação do artigo 1357, com base na premissa A de maiores, A de menos, certo? Quem pode mais, pode menos, ou seja, os condôminos estão reunidos para decidir sobre a reconstrução, quanto mais ou quanto menos, eles poderiam, obviamente, também decidir por uma nova destinação do condomínio e das unidades condominiais. Seria essa a ideia, basicamente, do artigo, uma interpretação extensiva da expressão ameaça de ruína e a ideia de que, nesse artigo, se poderia, então, utilizá-lo para o propósito de alteração da destinação do condomínio, escapando da armadilha da unanimidade. Obviamente que era polêmica, é uma tese, né, mas estávamos em busca de alternativas, de soluções, antes do advento da alteração do Código Civil. A ideia desse artigo também passava não da captura, mas da utilização, do auxílio de outras ciências, além das ciências jurídicas. Né? Por exemplo, nesse artigo aqui, Problemática da Ruína, das teorias da preservação patrimonial do século XIX ao restauro crítico, eu utilizei conceitos da teoria das ciências da restauração arquitetônica, certo? Como alguns definem, e a definição de prédios vivos e prédios mortos, complexos edilícios vivos e complexos edilícios mortos. Na definição da professora da USP, Ângela Rocha Rodrigues, né, vejam que interessante, olha o que ela fala. Outro ponto para compor uma definição de ruína é o uso. Alguns teóricos consideram que o estado ruinoso de um edifício se refere àquele em que não é mais possível abrigar uma função utilitária específica, ou que ele não está mais em grau de absorver a própria função original. Né? Cita um doutrinador e retoma o argumento de que o processo de arruinamento do edifício é derivado da perda de uso. Ou seja, quando o Código Civil fala em ameaça de ruína, a perda do uso, ou a impossibilidade de uso daquele complexo edilício para aquela destinação original dele, caracterizaria a ruína e atrairia, então, a possibilidade de aplicação do 1357. Obviamente, essa era uma tese e talvez não faça mais muito sentido utilizá-la, uma vez que nós temos agora a alteração do artigo 1351. Pois bem, então nós temos um interesse público na flexibilização da mudança de destinação dos condomínios, e aí nós temos um feixe de interesses conflitantes em jogo. Temos o interesse público, temos os interesses individuais, e talvez tenhamos ali um certo interesse privado coletivo, né?
que é o interesse dos condôminos. E é esse interesse que a gente talvez precise identificar se ele existe. E aí nós precisamos nos socorrer dos clássicos. Eu me socorro aqui de Santiago Dantas, do seu programa de direito civil, o meu civilista predileto, Santiago Dantas. E ele fala que compor o conflito de interesses é, portanto, né, deve estar difícil para o pessoal ler, mas eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, é, portanto, uma das atividades primordiais do grupo social. Encontrar para esse conflito uma norma de composição, isto é, uma regra que estabeleça qual dos dois interesses em jogo deve prevalecer e qual que se deve submeter ao do seu contendor. É a primeira forma de composição de conflito social. Então, basicamente, o que a gente tem no conflito no condomínio de ilícito também são normas de composição dos conflitos de interesses individuais, dos conflitos de interesses entre os condôminos, que começam no Código Civil, certo? Na legislação infraconstitucional, temos também a Lei 4.591 ainda, para alguns, e temos as normas privadas, convenção, né, os estatutos privados, convenção e regimento interno. Muito bem. E aí teve um outro artigo no LinkedIn, que é exatamente se existem interesses comuns no condomínio de ilícito. Porque eu passei a pandemia inteira ouvindo falar do interesse coletivo, do interesse coletivo, do interesse coletivo no condomínio, do interesse coletivo no condomínio, e tentei fazer uma provocação com base na análise econômica do direito. Esse artigo foi um pouco mais bem sucedido, teve 18 visualizações e teve 8 curtidas. Tá? Então, se alguém puder dar uma ajuda lá, está melhorando, né? Se alguém puder dar uma ajuda lá, o Pix, inclusive, né? Deixa o Pix para lá. Tá? E aí é o que a gente vai discutir aqui hoje. Né? Será que existem interesses comuns no condomínio de ilícito? Olha só, essa que é a discussão de fundo. Tem interesse comum de transformar, de mudar a destinação do condomínio? Como é que se relaciona o interesse público de que aquela área pública seja transformada numa nova zona mista de condomínios residenciais, mistos e também empresariais? Mas aí tem o interesse individual do condômino, que não quer ver a mudança de destinação da sua unidade, e tem o interesse de vários condôminos. Como é que você lida com todos esses interesses? Eu acho que existem, sim, alguns interesses comuns no condomínio, porque a lei assim diz. A lei 4591 já falava no artigo 22. Na forma prevista pela convenção, será eleito um síndico e ele tem a competência de praticar os atos de defesa dos interesses comuns. E no Código Civil se repete essa ideia. Compete ao síndico praticar os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, há interesses que são comuns a todos os condôminos. É evidente que há. Alguns estão enunciados na própria lei, no Código Civil. Alguns estão enunciados na Convenção de Condomínio. Alguns estão enunciados no regimento interno. Mas muitos não estão enunciados. E aí eles vão ser solucionados, nós vamos identificar qual é o interesse comum condominial com outras dinâmicas dentro da comunidade condominial. Porque a gente não pode afirmar que o síndico tem o poder, a prerrogativa, porque não tem a lei, não confere a ele essa prerrogativa, de dizer qual é o interesse comum. Isso é que eu me peguei muito durante a pandemia. O síndico não pode, em hipótese alguma, dizer que o interesse comum é fechar a área comum. Não pode. A Assembleia pode. Tá? Mas, enfim, saindo da pandemia, e aí, para a gente discutir se tem interesse comum em condomínio, o que a gente gostaria que o condomínio fosse, mas ele não é. Uma comunidade cristã primitiva, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Seria maravilhoso se o condomínio de ilícito fosse uma comunidade cristã primitiva, mas ele não é, infelizmente. Ele não é um kibbutz, esse legado da cultura israelense, da economia de Israel, uma forma de comunidade, de coletividade comunitária israelita, cujas principais características de vida são o coletivismo em termos de propriedade, a cooperação nas áreas de educação, cultura e vida social, todas as receitas geradas pelo kibbutz e seus membros são destinados a um fundo comum. É claro que nós temos alguns elementos ali do condomínio de ilícito, mas o condomínio de ilícito tampouco é um kibbutz. O condomínio de ilícito também não é uma comunidade Hare Krishna. A comunidade Hare Krishna faz retiro de carnaval em Pinda, São Paulo. Com a proposta de libertação de vícios e bens materiais, a comunidade Hare Krishna celebrou o carnaval com retiro espiritual. Seria maravilhoso, mas condomínio de ilícito não é. Comunidade cristã primitiva, não é kibbutz, não é comunidade Hare Krishna. O que é o raio do condomínio de ilícito? Em Portugal, a lei de combate ao branqueamento de capitais diz que o condomínio de ilícito, lá diz, é um centro de interesse coletivo sem personalidade jurídica.
está lá no artigo 2º da Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais, ou seja, para incluir condomínio edilício. As obrigações da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, vamos definir aqui o condomínio edilício como um centro de interesse coletivo sem personalidade jurídica. A nossa legislação não chegou ao ponto sequer de afirmar isso. E aí, né, o interesse condominial, se é que ele existe, né, qual é esse interesse comum condominial? Ele é um interesse coletivo, ele é comum, de fato, como enuncia a lei, ou ele é um conceito que é destinado a compor interesses individuais que nem sempre são homogêneos? Vamos pegar aqui o exemplo do condomínio São Cristóvão, em Osasco. Tem 2.800 unidades, são 12.000 condôminos. Alguém consegue me afirmar, fora aqueles, obviamente, que estão enunciados na lei, na convenção, no regimento interno, qual é o interesse comum a 12.000 condôminos? É muito difícil, né? Afirmar qual é o interesse comum em uma série de situações que não estão enunciadas, que não estão escritas. Então, os interesses individuais dos condôminos também, eles variam conforme o tempo, variam conforme o espaço. Por exemplo, pode ser que um condômino, hoje ele queira fazer muita obra no condomínio. Ele está com dinheiro sobrando, então ele quer modernizar tudo nas áreas comuns do condomínio. Não é assim que funciona? Passa um ano, ele quebra, ele não quer fazer nem as reformas básicas do condomínio. Não é assim? Então, os interesses individuais dos condôminos mudam conforme o tempo. Mudam também conforme o espaço. Cidadão de bem é dono de um imóvel na Barra. Dono de um imóvel na Barra, onde ele mora, onde ele reside. Lá ele não quer saber de Airbnb, certo? Mas ele também é proprietário de um imóvel em Itaipava. Um apartamento num condomínio em Itaipava. Lá, adivinha? Ele quer o Airbnb. Lá perto. Então, ele muda os interesses condominiais, os interesses individuais, conforme o espaço também. Então, conforme as simpatias pessoais. Esse síndico eu gosto, aquele eu não gosto. Então, desse aqui eu deixo passar determinadas irregularidades, do outro não, conforme as conveniências econômicas. Então, lidar com os interesses no condomínio edilício é um grande desafio, certo? E nós estamos aqui tentando identificar o que é esse condomínio edilício. Com base na análise econômica do direito, eu vou afirmar que nós temos uma dimensão jurídica do condomínio edilício, que ele é um direito à propriedade privada, estruturado, não é a comunidade cristã primitiva, é um direito de propriedade privada, estruturado nos termos do artigo 1351 do Código Civil. Você tem a instituição e a constituição, certo, Luiz? Do condomínio edilício, momentos diversos, momentos jurídicos diversos, mas você tem uma dimensão econômica, que nós não podemos ignorar. É um modelo capitalista de estruturação jurídica da propriedade privada que visa a solução de dilemas econômicos. E quais são os dilemas econômicos dos condôminos que fazem com que a gente more em condomínio? Primeiro, o dilema da escassez. A economia enuncia a escassez, a economia, o conceito de economia é a ciência da escassez, com base no enunciado segundo o qual todos nós temos que lidar com o dilema necessidades ilimitadas versus recursos limitados. Esse é o dilema da escassez. E é exatamente por causa da escassez dos nossos recursos pessoais e dos espaços urbanos que nós vamos morar em condomínio. Eu não consigo sozinho ter uma casa com piscina, com quadra de esporte, mas quando eu me junto a outros 71 condôminos lá no meu prédio, eu já tenho acesso a esses dois bens muito importantes para quem tem criança. Né? Tem piscina, tem salão de festas. Por quê? Porque eu me juntei a outras 71 pessoas. Dilema da escassez de espaço e de recursos dos condôminos. Bom, outro princípio econômico, da eficiência econômica do condomínio edilício. Os condôminos buscam o maior benefício possível dos seus recursos escassos. E esses recursos escassos, o benefício que eles querem obter, orienta a gestão da economia condominial. O princípio da utilidade do condomínio, que é o maior ou menor grau de satisfação que os condôminos obtêm do exercício dos direitos de propriedade. Isso rege a vida condominial de forma absurda, certo? Nós queremos satisfação. Eu emprego recursos na cota condominial e eu quero receber de volta o máximo de satisfação possível daqueles recursos que eu empreguei no pagamento da cota condominial. Essa é uma necessidade econômica do condômino, que nós não podemos ignorar. Então, a análise da utilidade econômica permite analisar o comportamento que resulta das opções tomadas por cada agente. E, finalmente, para a nossa discussão aqui, o princípio da resiliência, capacidade de recuperação de um ambiente frente a um impacto. Condomínios empresariais
o impacto dos home offices. O que é resiliência, né? Na física, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Capacidade de se recobrar facilmente, você adaptar à má sorte ou às mudanças. Nietzsche definia, não chegava a definir, né? Mas tem um enunciado muito importante sobre a resiliência, da escola de guerra da vida: o que não me mata, me fortalece. Um belo enunciado de Nietzsche. Mas eu prefiro esse aqui do filósofo Rocky Balboa. Rocky Balboa disse o seguinte: ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você vai bater, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. Assim que se ganha. Uma bela lição sobre resiliência do filme Rocky Balboa. Né? E a gente volta para a nossa Manhattan do deserto, o Shiban, que está lá até hoje. Firme, forte, resiliente, patrimônio mundial da humanidade. É verdade que sofre com os ventos do deserto, sofre com a erosão natural, sofre com as guerras, às quais o Iêmen está submetido. E aí a gente vai entrar na polêmica da destinação, eu já estou terminando. Tá? A questão da escassez dos recursos condominiais, certo? Essa mudança de destinação dos condomínios envolve o dilema da escassez dos recursos condominiais, porque os recursos estão ficando cada vez mais escassos, você arrecada cada vez menos, né? Porque você tem o fenômeno da desocupação quase que em massa de muitos prédios, certo? A ocupação caindo a níveis muito preocupantes, que podem beirar a ameaça de ruína. Você tem o dilema da eficiência, da utilidade, da resiliência das propriedades condominiais, das unidades autônomas e das ações ideais das áreas comuns. Então, é isso que realmente nós temos que discutir aqui. E aí eu vou me socorrer rapidamente do CDC, com a ressalva óbvia de que, né, não tem relação consumerista no condomínio edilício, mas lembrando que no Código de Defesa do Consumidor nós temos conceitos, né, de interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos, para chegar à conclusão de que, muito provavelmente, no interesse comum condominial, ele não é um interesse coletivo, mas ele é uma composição de interesses individuais que nem sempre são homogêneos. Eu voto com você para aquele determinado síndico, mas voto contra você na mudança da destinação do condomínio. Eu voto com você na aprovação daquele acordo de um devedor, mas eu voto contra você na obra da piscina. Né? Os interesses individuais vão se homogeneizando conforme os interesses de cada condômino assim demandam. E aí você tem o quórum. O quórum é o elemento central de harmonização dos interesses individuais dentro do condomínio. É a forma como o legislador encontrou para homogeneizar interesses individuais. Para constituir o condomínio, alterar a convenção, 2/3. Para sanção do condomínio antissocial, 3/4. Obras voluntárias, 2/3, e assim por diante, vocês conhecem melhor do que eu. Então, o que é o quórum? É um instrumento para homogeneizar os interesses individuais. Então, acho que a gente chega a algumas conclusões. Né? Condomínio com 200 unidades. 50 convocam uma GO que o síndico não convocou. Tá certo? 1/4, né? 50 convocam. 30 comparecem. 30. São 200 unidades. 30 compareceram. 16 aprovaram a previsão orçamentária. Vejam vocês, os interesses individuais homogêneos dos 16 se sobrepõem licitamente a um suposto interesse coletivo. Não adianta mais o interesse coletivo dos outros 184. Os 16 vão sobrepor o interesse deles licitamente aos 164. Cadê o interesse comum, gente? O interesse é aquele que foi licitamente estabelecido pela Assembleia. Aí os outros vão ter que correr atrás. Ou a Assembleia, enfim, tem esses instrumentos para correr atrás e desfazer o que foi feito. Tudo bem, né? Tem como fazer. Aí a gente, advogado, sabe ensinar. Mas, do ponto de vista acadêmico, jurídico, a gente tem que ter essa ideia. Os interesses individuais preponderantes se tornam o tal, em caixa alta, interesse condominial, que é a presunção relativa de que é o tal interesse comum que o síndico deverá defender. Preponderância, então, do interesse condominial sobre o interesse individual. Então, o que fez o legislador agora? Ele mudou o quórum. Ele falou o seguinte, olha só, agora, para que tenha uma preponderância do interesse coletivo, entre aspas, comum, entre aspas, que eu prefiro chamar de interesse condominial, sobre o interesse individual em matéria de mudança de destinação, o quórum mudou. É isso, uma nova forma de homogeneizar interesses individuais
no que diz respeito à destinação do condomínio. E aí eu deixo para os meus colegas a questão das críticas à inovação legislativa, porque eu tenho as minhas também, mas quero ouvir a opinião deles, certo? Obrigado aí pela atenção de todos. Parabéns. Obrigado. Legal. Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Chavala. Fique à vontade, por favor. Bom, boa noite a todos. Onde eu fico, Alessandro? Está em casa. Bom, boa noite a todos. Estou aqui, não trouxe meus slides, mas fiz aqui as minhas anotações. E, primeiro, agradecer ao Fernando pelo convite, a Alessandra parabenizar pela presidência e dizer que eu estou muito honrado em estar aqui, porque a ABAME, eu tenho uma relação antiga com a ABAME, né? Fui diretor jurídico durante um bom período e sempre sentava naquele cantinho ali, assisti muitos e muitos pingafogos com o Marinho, com o Daniel, com a Ana Luísa, e aprendi muito aqui, trouxe muitas dúvidas, aprendi muito de verdade aqui. O Daniel tem uma relação muito antiga, foi advogado do meu pai, né, Daniel? Então, assim, realmente para mim é uma honra muito grande. A ABAME tem uma importância muito grande na minha vida profissional. Quando me tornei diretor jurídico, consegui ter uma visibilidade que não tinha até então. Enfim, e para mim, então, é uma honra estar aqui mais uma vez. É complicado falar depois do Marinho, e eu não vou me reportar aquela velha frase, depois eu vou dizer depois que já disseram tudo. Não que não se aplique, Marinho, mas é porque assim, você citou Jesus Cristo, Rocky Balboa, a Bíblia, Nietzsche, eu não tinha essa capacidade toda de... Não é covardia isso, tinha que ter avisado para o colega que você faria esse espírito todo de conhecimento, porque agora a gente fica aqui, obrigado a se reportar a humildes anotações do que foi dito. Bom, primeiro de tudo... O mais importante foi que ele partiu do IEM. Já começou no IEM. Começou no IEM. Passou a partir de toda essa... Ele conseguiu falar de condomínio no certo. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem que tentar também, a gente é guerreiro, né? As cidades, assim, bom, primeira coisa, o que não mata fortalece. Então a gente vai aqui tentar fazer uma defesa, sambar um pouco aqui para ver se a gente consegue não fazer feio no momento. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante falar é que foi discutido muito a inconstitucionalidade da lei. Essa alteração foi muito debatida a inconstitucionalidade dela. E agora, por que foi debatida a inconstitucionalidade? Né? Isso também é importante dizer. Porque estaria ferindo o direito de propriedade por interesse privado e não por interesse público. Porque você pode ferir direito de propriedade, isso não tem nenhum problema, a gente sabe disso, né? Então, em vários institutos, como, por exemplo, a desapropriação, onde você vai lá. Tem outro também, o perdimento de bens, né? Quando você retira um bem de uma determinada pessoa, sem qualquer tipo de indenização, isso porque aquele bem foi adquirido como produto de crime, ou porque aquele bem é usado para a prática de crime, está na Constituição, você vai lá, retira o bem, ponto final. Então, isso não tem problema nenhum, você interferir a propriedade alheia, isso não tem nenhum problema. Mas, para interesse privado, é que ficou a discussão se tinha ou não inconstitucionalidade. Olha, do ponto de vista frio, análise crítica ali da lei, seca, tem. Eu entendo que tem uma inconstitucionalidade. Justamente por isso, porque por mais que você não retire a propriedade da pessoa, você esvazia a função da propriedade. Porque os elementos, os institutos, eles só existem por uma determinada função, que hoje está muito na moda em falar em função social, mas ele tem uma função. A propriedade, ela tem aquela função, né? Tem as faculdades da propriedade, usar, fluir, dispor, reaver. Então, quando você altera a destinação de um determinado condomínio, você não retirou a propriedade de ninguém, mas você esvaziou a propriedade. Então, você imagina o seguinte, no condomínio a gente tem escritório. Se a partir de uma assembleia ele vira um prédio exclusivamente de médico, ninguém tirou a minha propriedade. Mas você esvaziou, porque eu posso continuar usando? Posso, mas eu não sou médico, ou eu alugo, ou eu saio de lá. Então, no final das contas, interferiu na minha propriedade. Eu acho que do ponto de vista teórico, uma análise exclusivamente fria, tem sim uma inconstitucionalidade, mas eu acho que os institutos eles não podem ser analisados assim. E a gente vê isso muito na prática.
Porque se a gente for ser sempre muito seco nas análises, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não consegue fazer nada, somente em condomínio, porque tem os quórums, porque tem, enfim, as insatisfações que a gente conhece. Então, eu entendo que ele tem, sim, uma inconstitucionalidade, mas ele acho que é o seguinte, eu vou falar até talvez uma aberração jurídica aí, e assim, ele pode ter uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque eu acho que até a inconstitucionalidade ela tem que ser analisada conforme o caso concreto. Porque o que acontece? Assim como tem a função social da propriedade, existe a função social, inclusive, das mudanças, né? Porque essa mudança é importante. As cidades, elas são vivas. Acho que até o Marinho falou isso. As cidades, elas são vivas. E a norma tem que ser viva, porque você tem que se adaptar. O que é a lei? É você correr atrás das mudanças sociais, você tentar normatizar aquelas mudanças que elas já acontecem. Elas já acontecem. Tem uma decisão do Supremo, eu não me lembro o tema, mas eu me lembro como ele acho que era do Airbnb, não, do Airbnb não, do Uber, e alguma dessas tecnologias que chegaram para ficar. Porque a tecnologia é pela porta, né? Ela vem, se instala e depois você tem que regular ela, porque não tem jeito, é Uber, iFood, chegou e pronto, o Google, Instagram, não adianta você dizer que fere direito da imagem, já era. Está aqui, pronto, você que se vire para se adaptar. E o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, você tentar bloquear e frear o avanço tecnológico é você tentar parar o vento com as mãos. Você não vai conseguir, não adianta. Você vai fazer feio, você vai passar vergonha tentando proibir algo que já acontece e que ninguém vai deixar de fazer porque você não gosta. Então, eu acho que essas necessidades de mudança, principalmente depois da pandemia, que se evidenciaram com a pandemia, porque o que aconteceu com a pandemia? A gente ficou em casa e a gente começou a adaptar aquele espaço que a gente está para tudo. Você trabalha, você estuda, você dá aula para o teu filho, enfim, você faz todas as suas necessidades naquele mesmo ambiente. E você viu que era possível. Então, assim, temos que começar a adaptar. Porque aquela regra de que você não pode... até eu escrevi isso, eu falei assim, bom, eu, por exemplo, escrevi o meu livro dentro da minha casa. Eu não estava trabalhando, tá? Alguém vai me proibir de trabalhar? Alguém vai reclamar porque eu estou escrevendo um livro dentro da minha casa? No final das contas, o que importa é se você não afeta direitos de terceiros. Se você está exercendo, ainda que você não cumpra aquela norma fria e seca, se você ainda que você não cumpra aquela norma, se você não afeta direitos de terceiro, você não tem como proibir isso, entendeu? Então, assim, eu acho que até a análise de constitucionalidade ela tem que ser analisada caso a caso. Então, assim, por exemplo, uma mudança como essa que eu falei, onde você esvazia o direito de propriedade de alguém, eu acho inconstitucional. Acho que dá para ligar a inconstitucionalidade. Tipo isso, eu sou advogado, eu tenho um escritório, o meu escritório não atrapalha, não interfere a vida de ninguém. Eu exerço ali o meu direito de propriedade de modo a não incomodar ninguém. De repente, vem uma decisão da Assembleia com 2/3 e me proíbe de trabalhar ali, eu acho que pode ser inconstitucional. Agora, o fato de tornar misto uma determinada propriedade, porque aquela área já solicita e já pede, já demanda aquilo, não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Sinceramente, posso estar falando, inclusive, a maior aberração, mas eu entendo assim. E na prática é assim que as coisas acontecem. Você vê que as decisões judiciais, elas se adaptam à justiça e não à lei. Nosso dia a dia a gente vê isso. As decisões, e quando a gente vai, inclusive, orientar um cliente, antes de a gente olhar para a lei, a gente olha a justiça. Então, você vai ver o que naquele caso concreto é justo e aquilo que você vai fazer. É aquilo que você vai orientar o cliente e aquilo que você vai falar para o juiz. Às vezes, o juiz, até porque a gente sabe que o juiz ele tem uma gama enorme de legislação para aplicar, ele às vezes desconhece e ele primeiro vê o que é justo. Depois, ele adapta a justiça à fundamentação dele. Até o Alexandre Câmara falava isso. Ele falou assim, as sentenças, elas são relatório, fundamentação e dispositivo. Ele falou, devia ser o contrário. Dispositivo, fundamentação e relatório. Por quê? Porque você primeiro decide. Decide o quê? O que é justo. Depois você fundamenta para adaptar a tua decisão a alguma lei que seja possível e que caiba aquilo. E depois você faz o relatório, que é onde você resume o fato, mas para prestar contas para a sociedade que você viu e entender o processo. É a mesma coisa. Então, eu entendo que até a constitucionalidade a ser analisada aqui é conforme o caso concreto. Enfim. Eu não gostou do processo, né, Maria? Estou aprendendo contigo. Eu não gostei do processo, é assim mesmo. A gente fala o que a gente entende. Liberdade de expressão total. Pois é, eu entendo que a constitucionalidade é conforme o caso. Bom, então eu acho que isso é uma questão de adaptação. Você precisa, a sociedade pede essa adaptação, e assim foi feito.
talvez a redação não tenha sido a melhor, talvez a forma como fizeram não foi a melhor, ok, mas foi assim que fizeram, e eu acho que... E outra coisa, já está valendo. Já está valendo. Então, assim, vamos praticar. Se você perceber que algum cliente seu foi prejudicado, alegue sim inconstitucionalidade. Em algum outro caso, defenda sim a constitucionalidade, porque naquele caso houve ou não justiça para a questão. Bom, um outro ponto que falam sobre essa questão da inconstitucionalidade é que você teria feito uma mudança muito forte, muito brusca na propriedade por interesse privado. Olha o artigo 17 da Lei 4591, que é tão esquecida, tão pouco utilizada, mas que está em vigor, no meu entendimento. Olha o que diz o artigo 17 da 4591. Eu não reproduzi ele aqui não, mas mais ou menos ele diz o seguinte, que você pode alienar, reconstruir ou demolir um condomínio, ou seja, você pode extinguir um condomínio, sabe por quê? Motivos arquitetônicos ou urbanísticos. Eu vou além da ruína, porque a ruína, seja financeira ou material, né, ou física, motivos arquitetônicos ou urbanísticos. E eu fui perguntar para um arquiteto o que eram motivos arquitetônicos ou urbanísticos, e ela falou, motivos arquitetônicos são da própria edificação e urbanísticos é o que tem em volta, o que tem no bairro, o que tem na localização. Veja bem, então se o teu prédio, se o teu condomínio já não se enquadra mais no que tem ali naquela área, você pode, por motivos arquitetônicos, você pode causar extinção do condomínio. O que é isso? É uma interferência na propriedade e não se exige unanimidade. Ali se exige, é uma redação confusa, 2/3 das unidades isoladas ou 80% das frações ideais. Mas não é unanimidade. Então você pode, sem a existência da própria propriedade, mexer de maneira muito forte na propriedade. Volto a dizer, motivos arquitetônicos ou urbanísticos, o que é algo também bastante subjetivo. E nunca se questionou a constitucionalidade do artigo 17 da 4591. Maria falou uma coisa muito legal em relação ao que é o interesse coletivo dentro de um condomínio, né? E aí, a gente tem que nós, como advogados, temos sempre que pautar a lei. E ele colocou, claro, muito bem, é o quórum, né? O quórum é o que vai dizer o que é o interesse do condomínio. Na verdade, o quórum, ele é a representação do condomínio. Você só fala em nome do condomínio quando você atinge um determinado quórum. Ali é a boca do condomínio. O condomínio vai manifestar o interesse dele por aquele quórum. E quórum sempre previsto na lei ou na convenção, quando a lei for silente. Né? E aí, eu me lembrei de uma outra questão, que são os bons costumes. Né? Que são os bons costumes. Porque quando o Marinho falou o que é o interesse coletivo dentro de um condomínio, me lembrou um pouco dos bons costumes, porque o interesse coletivo, ele está previsto na lei. A lei fala, o quórum é o interesse coletivo. A gente entende o quórum como interesse coletivo. E o que seriam os bons costumes? Né? Que também é algo muito subjetivo, é algo muito etéreo, mas que a gente pode, sim, aferir os bons costumes com a lei. Então, assim, nós juristas temos que ter muito cuidado para a gente não ficar, não cair numa divagação e não esquecer que a gente se apoia sempre na lei. Nossos entendimentos, a nossa formação de opinião tem que estar sempre baseada na lei. Como ele falou, o que é interesse coletivo? Pode. O que é bons costumes, por exemplo, dentro dos condomínios? Está na lei. Embora a lei não faça uma ligação direta, mas você não pode, por exemplo, caracterizar bons costumes como algo que é socialmente aceito. A gente não está falando de moral, a gente não está falando de algo de... até acho que foi o Marinho que falou outro dia, assim, jurista que se preza não tem medo de defender a minoria. Não foi isso? Ele falou. Pois é, e é isso. O jurista que se preza não tem medo de defender a minoria. Não vai com a maioria, porque acha que a maioria, por ser maioria, está certo. Então, assim, o jurista que se preza, ele pauta a sua conduta na lei. Ele pauta a defesa do cliente e a justiça com base na lei. Então, por exemplo, o que é bons costumes? Você tem no condomínio que pauta os comportamentos, são os 3 S, saúde, segurança, sossego, e os bons costumes. Então, você pensa o seguinte, são saúde, segurança, sossego, é fácil da gente identificar o que seria bons costumes. Né? Será que é aquilo que é socialmente aceito? A gente não se baseia no que é socialmente aceito. A gente tem que se basear em algo que esteja previsão legal. Então, bons costumes a gente pode classificar como algum comportamento que fira direito de terceiro,
que fira a lei, mas que não se enquadre na saúde, segurança e sossego. Então, tudo que não se você não consegue capturar como uma ofensa à saúde, segurança e sossego, mas que fira a lei, mas que atinja direitos de terceiro, é o bom costume. É como se fosse um conceito residual para que você tenha tipificado na lei qualquer conduta que fira direitos de terceiro. Bom, que mais que podemos falar aqui? Marinho citou, inclusive, Hare Krishna. Se você não sabe, Marinho, eu sigo Hare Krishna. Foi? Então, muito obrigado. Nós dois aqui, seguimos o Hare Krishna. Então, assim, me senti lisonjeado aí com o seu abertismo, né, religioso. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui a minha fala. Um ponto que eu queria colocar aqui, a gente falando, para fechar, um ponto importante aqui que eu queria colocar é o seguinte: se a gente observar, cada vez mais nós estamos falando de direito de propriedade, né? Um ponto importante a gente observar é o comportamento social. Cada vez mais, ainda mais se a gente for observar com as pessoas mais novas, e eu tenho um quadro nisso, se dá mais valor à posse e menos valor à propriedade. Observem isso, né? As pessoas estão muito menos preocupadas em adquirir bens e muito mais preocupadas em usar os bens. É até uma postura, né? Talvez mais condizente com a mudança social, com a transformação social e com a mobilidade social, né? É mais fácil você se mover pela posse do que pela propriedade. Se você for ver, aumentou muito o número de locação de carro, o Airbnb passou a ser muito mais utilizado, e as pessoas se preocupam muito menos. Antigamente, né? Assim, acho que na geração do meu pai, mais antigo, você tinha que estar muito preocupado com o imóvel, o sonho da casa própria. É o bem que você vai ter como resguardo ali, a segurança financeira, e hoje muito menos, né? Hoje você se apega muito mais à posse, né? Porque a posse realmente quase a função social do bem, a posse é o uso da coisa, né? Se você observar um outro ponto agora, assim, para fechar, existem dois tipos de bem de família, e aí falando sobre essa questão da posse e do uso e da propriedade. Existem dois tipos de bem de família. Existe o bem de família convencional e existe o bem de família legal. O bem de família legal é o do Código Civil, onde ele diz que você pode destinar um terço do seu patrimônio para né? E esse um terço do seu patrimônio pode ser composto pelo bem que você mora e pode ser composto também pelas pertenças e pelo mobiliário lá e tal, pelas pertenças e pelos móveis que guarnecem a casa, e também por uma aplicação financeira que você vai usar os rendimentos para garantir a manutenção desse bem. Então, você pensa o seguinte: isso tudo tem que estar registrado na CVM e no registro de imóveis. Então, você pensa o seguinte: o bem de família legal, ele é um bem de família, o bem de família convencional é aquele bem de família onde você pensa o seguinte: eu vou estruturar a minha vida para ter uma segurança patrimonial aqui, onde vai ser o meu bem, onde vai ser um dinheiro que eu vou reservar. Isso está muito ligado à propriedade. Muito ligado à propriedade, à ideia de propriedade. O bem de família legal é o que todo mundo conhece. É aquele imóvel destinado à residência da entidade familiar, que não precisa de nada, basta você provar que mora lá, que aquele imóvel que você mora, ele vai se tornar impenhorável. Ou seja, tem um bem de família ligado, ou seja, ambos os institutos, eles se ligam diretamente à dignidade. Ou seja, você ter onde você morar é uma garantia mínima de dignidade. Até aí, ok. Mas se você observar o bem de família, que é o convencional do Código Civil, ele é ligado à propriedade, ao planejamento familiar de propriedade. O bem de família o bem de família legal, ele é muito mais ligado ao uso. Tanto é que ele não precisa de registro, não precisa de nada. Desde que você more lá, eu já te garanto que você não vai perder, você vai ter um mínimo existencial. Então, qual dos dois está mais em uso? Qual dos dois, se a gente vê toda hora a decisão, qual dos dois a gente se lembra? Quando eu falei provavelmente do bem de família legal, quando a gente falou assim: caramba, é verdade, existe o bem de família no Código Civil. Eu nem lembrava disso, a Luísa deve ter estudado isso bastante, e não é algo que está muito na nossa cabeça. O bem de família que a gente lembra é sempre o bem de família legal, que é o mais utilizado, é o mais decidido, é o mais trabalhado, é o mais atualizado, inclusive. Ou seja, o bem de família, que é ligado a essa ideia de propriedade,
que é ligado à ideia de planejamento de propriedade, ele é praticamente inutilizado. Até, inclusive, os livros falam que ele já poderia sair dali, porque ninguém faz mais isso. Já o BRDEP, ele é caro, ele é burocrático, até o processo registral dele é um pouco mais burocrático, tem que fazer publicação, enfim. O bem de família legal está muito mais ligado à posse. Qual é o bem de família? É o que você mora. Se você mora, garanta a sua dignidade e pronto, não precisa registrar, não precisa nada, é posse. É ali onde você mora, é ali que eu vou garantir a sua dignidade e ponto final. Então, a ideia de posse cada vez mais sobrepõe a ideia de propriedade, é cada vez mais o que a gente necessita, ou seja, é a legislação avançando, é uma legislação onde a gente observa ela muito mais ligada a conceitos mais modernos. E nessa ideia, nesse conceito moderno, é que vem a alteração do artigo que a gente está tratando aqui, o 1351, que fala, olha, se vai mexer na sua propriedade por interesse privado ou não, não sei. Eu sei que a gente precisa fazer uma mudança e a gente precisa baixar esse quórum, e a partir do momento que a gente baixa esse quórum, a gente vai dar uma oxigenada nas cidades, a gente vai mexer e vai atender ao interesse da coletividade, e assim vai ser feito. E quem não gostou, que alegue a inconstitucionalidade. É isso, pessoal. Chavala, além dele ter falado de Krishna, faltou ele falar de uma coisa que é um clássico, né, meu amigo? Que assim dizia nosso patrão Chico Capanema. Se vai falar de direito condominial e assembleia, tem que falar de coisa ruim que aparece lá, o pandemônio. Ele não manda representante, o pandemônio, ele se faz presente incorporado, assim dizer. Exatamente. Era menos de 15 minutos, você já sabia quem era ele. É ali, é aquele. Se apresentou. O único lugar onde o diabo não manda representante, se faz presente. Com a certeza de captar diversas almas, ele fala, né? Com a certeza de captar diversas almas. Com a certeza de captar diversas almas. Excelente palestra. Vamos passar o debate da mesa e depois para a reunião. Daniel, você controla a internet? Sula, você quer fazer sua pergunta? Sula, está me escutando? Oi, quero sim, mas não tem relação ao assunto da decisão de condomínio com relação à mudança que foi objeto da palestra. Mas como eu estou aí com os experts em condomínio, eu estou com uma situação prática, queria saber se eu tenho alguma saída. Uma cliente está vendendo uma sala comercial e o condomínio foi vencedor numa ação da SEDAI, em que vai dar para cada condômino R$30 mil, e ela quer, na venda, colocar esse valor para que ela receba, e não o comprador. Alguma saída para isso, que os mestres aí me indiquem? Oi, tudo bem? Quanto tempo? É um prazer estar aqui. Pois é, um abraço carinhoso para todos, que eu não falei logo no início, né? Eu era para estar aí presencialmente, mas eu não passei bem, aí tive que vir para casa. Mas estou legal, só dor na coluna. Melhoras para você. Olha, eu entendo que esse é um direito, inclusive, do alienante, né? Porque isso está ligado diretamente a uma contraprestação ao que ele veio contribuindo ao longo dos anos. Então, se ele veio pagando aquela taxa de água, agora o ressarcimento por eventual pagamento indevido é dele. Então, ainda que não constasse no contrato, eu acho que ele teria direito, sob pena de enriquecimento sem causa do adquirente. Mas, evidente, se ele já está prevendo isso, é melhor que ele coloque no contrato para que evite qualquer divergência quanto ao ressarcimento. Outra discussão também interessante, abrindo um pouquinho, então, respondendo, né, a minha opinião, depois passo para o pessoal da mesa. Não, mas aí, nesse caso, até o fundo de reserva você vai brigar. Então, assim, uma coisa é direito, outra coisa é a dificuldade em você exercê-lo, né? Então, existe uma diferença, né? Uma coisa é, o direito eu tenho,
Agora, vai ser muito difícil eu conseguir exercer o direito. Ah, então não estou afim, mas não deixa de ter o direito, entendeu? Não. Vai ser difícil mensurar o meu valor. Mas Eu não quis dizer isso, eu quis dizer que se a gente pensar nesse sentido, que eu acho justo, que ela contribuiu, a pessoa também pode querer cobrar, receber o fundo de reserva. Mas quem recebeu o fundo de reserva? A vendedora querer receber parte do fundo de reserva também contribuiu, não contribuiu? Eu acho que é um pouco diferente, cara, porque assim, eu acho que o fundo de reserva, quando você contribui, ele tem o objetivo de fazer a natureza do fundo de reserva, né? Fazer ali uma garantia financeira para o condomínio, e aquele bem se torna do condomínio. Quando você vai ressarcir determinado valor para o condômino, aí eu entendo que é um direito pessoal dele, entendeu? Eu acho que é um pouco diferente. Não sei o que o pessoal da mesa acha. Silva, vou te ouvir, minha amiga. Há uma questão a ser pensada. Uma questão é o interesse entre as partes contratantes. Acho que o Ari Chavala, o mestre no assunto, já deu a solução, preserva esse direito no contrato. Agora, há que se ater qual é a decisão da Assembleia em relação à destinação daquele crédito que vai ser recebido pelo condomínio. Nem sempre é destinado individualmente. Ele vai para um fundo de reserva, ou, enfim, o condomínio elege aí algumas obras a serem feitas. Mas esta é uma situação, inclusive, ela é rotineira nos condomínios, né? Isso acontece com alguma frequência. E, de vez em quando, a gente é consultado sobre essa questão, assim, o condômino, ele quer receber a parte que ele pagou, porque ele tirou do próprio bolso, ele pagou aquela conta e agora ela foi considerada indevida e ele recebe de volta. Mas quem está recebendo através de uma ação em nome do condomínio. Como é que a Assembleia vai decidir isso? Agora, cabe, evidentemente, aguardar a decisão da Assembleia sobre a destinação desse valor que vai ser recebido, mas, evidentemente, coloca lá no seu contrato a sugestão do professor Chavala, preservando o seu direito, se porventura a Assembleia decidir que vai ser entregue individualmente cada um a quanta parte que ele coube nessa conta. Oi, Ana. O Sérgio está mandando uma cola aqui para mim. Artigo 233 do Código Civil. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se contrário, resultado do título ou das circunstâncias do caso. Sérgio, quer se manifestar? Sérgio? Olá, boa noite. Oi, Tudo bem, meu galera? parceiro. Tudo bem? Tudo. Tudo bom. Primeiro, É só para parabéns. acrescentar, Sérgio, que no caso, na prática, do que eu estou falando concreto, Sim. cada condômino está recebendo a sua cota parte. Sim, eu entendi. Não, é porque a Ana estava na dúvida, falou que se poderia ficar para o condomínio e tal, mas no caso concreto, cada condômino está recebendo diretamente a sua cota parte. Tá bom. Você não deixou nem eu cumprimentar o pessoal, foi logo direto no assunto. Boa noite Eu não a todos. deixei porque eu queria complementar, só isso. Você para de me chamar atenção na frente dos outros. Boa noite, Alessandra, Ana, Marim, Daniel, Luiz, Fernando. Um beijo para todo mundo aí do auditório. É um prazer sempre estar junto com vocês. Bom, a gente tem esse princípio, né, de que o acessório segue o principal. Se vender a unidade imobiliária sem qualquer ressalva, aquele que é o dono da coisa vai receber todos os acessórios que dela decorrem. Mas nada impede que você, no título de aquisição, de transferência da propriedade, você coloque lá uma cláusula dizendo que fica reservado, ressalvado o direito da alienante de receber os valores decorrentes daquele procedimento ou até de outros, né? Tá? Então, eu acho que não tem problema nenhum. Deve botar uma cláusula, porque se não colocar, eu entendo que o proprietário, o adquirente, né, o novo proprietário, vai ter direito a receber aquela importância decorrente da indenização, embora referente a um período anterior. Ok. Muito obrigada a todos que colaboraram aí com a resposta da minha dúvida. Desculpa aí ter intrometido, tá? Nada, Sérgio? meu amor, desculpa, eu te amo, você sabe. Fazer mais algum questionamento? O Daniel e Alessandro, se vocês me permitem, eu queria fazer um jabá também, como o Luiz Fernando falou aí, e convidar todos para o nosso evento do NID,
que vai ser realizado na próxima semana, no dia 10 de novembro, sobre as modificações da Lei 14.382, que muito interferiu no nosso mercado imobiliário, né? Criou a adjudicação compulsória, mudou várias coisas no registro, criou o SERP. Então, a gente vai fazer um evento e todos os abambianos estão convidados. Depois, Alessandra, se você puder divulgar também nas redes sociais para as pessoas que não estejam participando dessa live, eu te agradeço. Vai ser na Rua da Ajuda, 35, quarto andar, né? De 9 às 18, no dia 10 de 11 de 2002. É uma parceria com a Noreg que a gente está fazendo. É uma parceria, né? Com a Noreg. Vai ser no auditório ali. A ABAME também ela faz essas parcerias, né? Então, eu conto com a colaboração de vocês aí. Tá ótimo. Então, já que você tem alguma colocação para fazer? Eu até gostaria de ressaltar um aspecto que o doutor Abel Chavala falou sobre a inconstitucionalidade. Na realidade, o que acontece, a vida hoje, ela anda bem mais rápido do que antes. Antigamente, diziam que o castigo vinha a cavalo, hoje já estão falando que vem de avião a jato, vem por zap. E eu acho que, de repente, a essência dessa modificação foi exatamente pela premência que se tem de melhorar a vida, melhorar em todos os aspectos a parte social. Valorizar um pouco mais a utilização do imóvel, talvez, e aí se passa por cima do direito de propriedade, como se falava antes no Código 16, né? Que era um código bem mais paternalista, mais patrimonialista, e hoje o direito de propriedade é mais relativizado, antes ele era mais absoluto, né? Tanto é que o doutor Silvio Capanema e mais os outros dois autores, o doutor Sérgio Pedro Simões e o doutor Pedro Petizano, né? Eles se anteciparam até ao Código Civil e modificaram, através do fiador, modificaram o direito de família, o imóvel, quando você tem a parte do fiador, né? Houve essa mudança. Perdeu-se a essência do imóvel de família, bem de família, né? E eu me lembro muito bem de um exemplo que o doutor Silvio Capanema, como sempre, né, brilhante, ele falou aqui, em pé aqui, ele falou assim, vejam bem, enfatizando exatamente a importância da posse sobre a propriedade. Vejam bem, antigamente, as empresas traziam no seu papel timbrado, assim, sede própria. Não é isso, doutor João? Puxa, impressionante, você fazia uma presença, puxa, aquela empresa ela tem escritório próprio, o próprio advogado colocava lá escritório próprio, a indústria falava assim, sede própria, puxa, e tem um imóvel. Exato, né? Puxa, que bacana, que legal, né? Cheio de... Eu me lembro do meu pai falando isso, sede própria. Hoje, eu conversando com um amigo meu, que ele é contador, ele já está abrindo praticamente o terceiro escritório dele, fora da cidade do Rio de Janeiro, e falou assim, eu tenho que ir onde o meu cliente está. Então, e uma vez eu também participei de um seminário aqui no fórum, até o doutor Erson Reiro fazia aqueles seminários, lembra? Eu não me lembro quem foi que falou na época, ele falou assim, senhores advogados, prestem bem atenção, nós temos que começar a pensar em abrir escritórios na Zona Oeste, porque lá é que estão acontecendo as coisas, Minha Casa Minha Vida, um monte de imóveis novos lá. E a gente tem que ir realmente onde o cliente está. Então, a vida modificou bastante. Então, acho que a gente deve ter sido talvez, o espírito da lei, talvez de ter passado por cima da constitucionalidade exatamente para poder melhorar a vida, melhorar o uso da propriedade. Eu acho que a constitucionalidade ela se analisa no caso concreto, muitas vezes, né? Se naquele momento a mesma lei aplicada no caso concreto ela não fere o direito de propriedade, porque não te prejudicou em nada, deve sim ser declarada.
Caso contrário, eu Mas aí você teria que estar sempre discutindo a constitucionalidade em todas as causas, vai chegar um determinado momento que vai pacificar. E outra questão também, eu concordo com o que a Arista Vala tinha dito anteriormente, que a norma, no caso a lei, ela deriva dos usos e costumes da sociedade. Então, a sociedade já adotou seus usos e costumes, a norma só vem para regulamentar aquele comportamento social que já existe. Entendeu? Então, por isso que eu também concordo com essa questão de ser ficar para toda mudança, inovação, que a sociedade já caminhou para ela, ficar discutindo a questão de condicionalidade. Vou tentar ser bem rápido aqui, em virtude do adiantado da hora, né? Mas eu tenho, na realidade, uma preocupação muito grande. Até porque ninguém pensou em pandemia, né? Ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava fatos que aconteceram recentemente que também influenciaram para essa mudança comportamental da sociedade. Bom, eu fui crítico durante a pandemia, acho que a pandemia foi usada como carta super trunfo, né? Vocês conhecem aquele jogo super trunfo? Para muita coisa, né? E essa é a erosão constitucional, né? Então, assim, essa ideia segundo a qual os fins justificam os meios é muito perigosa. Eu, na verdade, eu sou entusiasta da necessidade de nós encontrarmos métodos, formas, saídas para esse problema do espaço urbano, né? Da morte dos condomínios empresariais nos centros urbanos. Mas acho que a alteração legal é um absurdo. Ela é inconstitucional, totalmente, ela fere direito adquirido. Por quê? Quando eu recebo direito de propriedade, eu recebo junto 4 dimensões do direito de propriedade. Usar, fruir, dispor e reivindicar. O direito de disposição, o que é o direito de disposição? Dar destino ao bem. Então, eu comprei aquele imóvel com um direito de dar destino a ele. Como é que eu dou destino ao bem no condomínio edilício? Com aquele bolo específico de quando eu comprei o imóvel. Aí vem o legislador e muda aquele bolo, ou seja, ele muda as regras do jogo depois que eu já adquiri o meu direito de dispor aquele imóvel da forma estabelecida na lei do momento em que eu adquiri o imóvel. Então, é evidente que fere o direito adquirido à propriedade, o direito adquirido à disposição. É uma coisa básica, evidente, é um raciocínio de direito civil 1. Não tem muita discussão. Me parece tão óbvio isso. Por quê? O legislador não teve cuidado, porque nós achamos no Brasil que basta mudar a lei rápido, rapidinho, aprova rapidinho lá. Quando tem interesse econômico por trás, aprova tudo rapidinho. Então, nós fomos por um caminho equivocado para gerar muita discussão judicial e quem se opuser a isso provavelmente vai, com base na proteção ao direito adquirido de propriedade. Vai, se não lograr êxito no primeiro momento, porque hoje os tribunais não são muito confiáveis, acabei de mostrar ali, né? Você tem o ativismo judicial em todas as esferas, a questão é terrível, a crise é gravíssima. Nós não sabemos mais o que esperar do Poder Judiciário em qualquer lugar, seja de tribunal eleitoral, seja de tribunal do trabalho, seja de tribunal civil. Nós não sabemos o que esperar mais, não há estabilidade jurídica alguma nas decisões. Então, assim, as outras críticas, né? Por exemplo, se você pegar o texto da lei, você pode também transformar um residencial empresarial no Airbnb. É isso que o pessoal não quer. E as mesmas pessoas que se levantam para aplaudir um, condenam o outro. Tem artigo de muita gente aí condenando o Airbnb. Eu, por exemplo, sou entusiasta de Airbnb nos condomínios. Certo? Então, assim, qual é o critério que a gente está usando, né, para essas inovações legislativas? É necessidade de momento? Tá? E depois volta, né? A gente tem uma retropandemia. Né? Ninguém mais pode ficar em casa. Pandemia de vírus de ficar preso dentro de casa, de alergia. Tem todo mundo que ir para a rua. Ninguém mais pode morar dentro de casa. Agora vai ser camping. Vai todo mundo morar no meio da rua. Tá? Porque não vai mais poder ficar dentro de casa. Tem, né? Já tem. Sabia, né? As epidemias de tifo, por exemplo, você não podia ficar dentro de casa, isolado. Era o contrário. Você tinha que sair para a rua. Você tinha que respirar puro. Se acontecer isso, a gente vai mudar de novo. Então, a gente fica assim, gente. Tem que aprender a trabalhar com os princípios, eu acho. Tá? Qual é a questão aí que me parece mais evidente? É o abuso de direito. Aquela questão do condômino que ficava 1A proibindo, aquilo ali é abuso de direito. Entendeu? A gente sai pelo abuso de direito. Artigo 186 do Código Civil. Aí a gente criou uma legislação, por exemplo, pode mexer, então, pela letra da lei agora, você pode mexer na minha unidade. Todo mundo lá no prédio resolve mudar a destinação só da minha unidade. Se você interpretar a lei literalmente, pode. É isso que a gente quer.
Entendeu? Então, assim, me parece que não foi a forma correta de se fazer. Nós já vamos gerar muito litígio em relação a isso. Você vai ter, talvez não tenha por causa do interesse econômico. Por isso que é importante lidar com o interesse econômico. Trazer para o direito, oxigenar o direito dessas ideias econômicas, das outras ciências, justamente para você mostrar que existe uma racionalidade econômica que tem que movimentar os condôminos, excelência, na hora que você for defender isso. Existe o princípio da escassez. Logo, esse condômino aí, ou os 13, né, ou os 1/3 mais 1, que está impedindo a mudança da destinação, provar que eles estão incidindo no abuso de direito, certo? Por interesses, quem sabe, outros, né? Agora, eu acho que, de fato, eu sou entusiasta, então, de encontrarmos fórmulas, mas eu não gostei da mudança do Código Civil da forma como ela foi estruturada. Então, está me preocupando muito isso, certo? Em relação à pergunta da Sula, né? Alexandre, muito bem. Ele, como conservador, falou ali que ele foi seu professor, foi professor do Maia. Então, você revelou a sua idade ali discretamente. Então, já que vocês são jovens, os entusiastas da juventude, da novidade, da renovação, por favor, tem direito de resposta. Maria, a gente discute muito essa questão. Maria, às vezes, ele tem posicionamentos bem, mas todos muito inteligentes, eu louvo isso, mas a gente discute essa questão do conservadorismo. Essa questão do dinamismo da lei, dos fundos, o Código Civil já nos diz que os contratos serão interpretados segundo as leis e os costumes do lugar. Os costumes são dinâmicos, as leis são didáticas. A gente tem que encontrar uma solução para isso. Tem a questão do direito à vida. Eu estava falando aqui com a minha presidente enquanto você falava, assim caminha a unidade. Senão a gente não evolui. Haverá sempre essa discussão, que o Alex Chavala também falou, da questão da inconstitucionalidade, e eu vou defender constitucionalidade ou outra, dependendo do caso concreto, e de que lado eu estou. Né? Estamos aqui para isso, não no corporativismo, né? Mas é a necessidade. Como advogado, a gente defende, obviamente, no caso concreto, né? Mas como uma proposição acadêmica, o que acontece? Quando a gente enuncia uma proposição assim, a gente tem que ter muito cuidado. A gente é formador de opinião, né? Professor é formador de opinião. A Alex Chavala agora é jurista. Ele é formador de opinião, e as opiniões estão aí, né? Então, assim, acho que não é uma questão nem de conservadorismo. A questão a Constituição ela tem que ser respeitada. O direito adquirido é constitucional, está no artigo 5º, um direito fundamental. O direito à propriedade é um direito fundamental. O direito à propriedade está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. As pessoas não entendem isso. O direito à propriedade, ele exerceu um papel fundamental no combate às tiranias. As pessoas acham que a propriedade serve às tiranias. Não. A propriedade é como você se opõe às tiranias. Pega a história de todas as tiranias, a história da humanidade, você vai ver que a propriedade foi um elemento fundamental para você se defender da tirania. Então, essa migração da propriedade para a posse, ela, obviamente, ela está acontecendo, sem sombra de dúvidas, mas ela também suscita alguns questionamentos. O que eu acho é o seguinte, nós temos que encontrar fórmulas. E quando você faz uma alteração na lei, que é uma alteração equivocada, que não buscou os professores, não pegaram o Capanema do momento, o Geraldo Beire do momento e o Cantizano do momento, e colocaram lá para discutir, olha só, nós precisamos alterar aqui o Código Civil, certo? Para mudar aqui a destinação. Será que não teria sido melhor, então, Alexandre Chavala, repristinar o artigo 17 da lei 4591? Então, aí já seria uma outra solução, talvez, melhor. Mas da forma como foi feito, vai gerar discussão. Porque os players defendem os seus interesses jurídicos. O proprietário que quiser se opor àquela alteração de destinação, talvez não aconteça agora por causa do interesse econômico, mas ele vai se opor àquilo. Né? Isso é bom para nós, do ponto de vista profissional que gera serviço, né? E aí, né, aquilo que eu falei, melhor estar do lado da minoria, né? Lógico, né? A minoria geralmente a gente vai sempre interpretar um caso concreto. Não, mas olha só, gera tanto prejuízo. Não, calma. É complicado, é complexo. Não, mas olha só, interpretar, a gente interpreta, mas interpreta, por exemplo, o Código Civil conforme a Constituição. Existem regras até para a gente interpretar. O direito é uma ciência interpretativa, mas existem regras para você exercer a exegese, você extrair da norma a sua principal, o seu alcance, a sua profundidade. Então, assim, nós temos que ter uma certa cautela em relação a isso. Então, a interpretação desse dispositivo, com base na Constituição, me parece que ele feriu o direito adquirido de disposição, tá? de destinação. Então, assim, acho que tem que ter um trabalho de convencimento do condomínio do ponto de vista econômico. Os condomínios vão ter que regular para isso, para evitarem demandas.
para evitar discussões jurídicas que vão custar dinheiro para os próprios condomínios. Aí vai ser tiro no pé. Vai ser tiro no pé. Você vai convocar uma assembleia, você vai tentar alterar a destinação, vai começar a ter briga judicial, entendeu? Então, assim, talvez não aconteça porque está todo mundo com uma faca no pescoço, com a corda no pescoço. Né? Tudo bem, aí é uma questão de interesse econômico, mas do ponto de vista jurídico, nós nos posicionando como formadores de opinião, eu acho que a lei tem esses problemas, essas críticas estão sendo feitas, não estão sendo feitas só por mim. Tá? Eu estou colocando isso. Né? Eu realmente tenho uma ressalva a essa coisa dos fins justificam os meios. Vamos embora, né? Tem que vencer o fascismo. Então, vamos passar por cima, vamos censurar, vamos tirar, vamos fazer, não acontecer. Calma, gente, não pode ser assim. A gente tem as regras que existem para reger a sociedade. Né? O direito é um sistema estruturado de regras, certo? Claro. Não, fala. Abre seu coração. Vou falar uma bobagem aqui, mas eu quero pensar isso. Você está falando que a questão da propriedade a gente tem que relativizar, tem que pensar, aquela coisa toda. Hoje em dia, a cidade pequena cresce. E quando a cidade pequena cresce, alguma área rural vira uma área urbana. A pessoa mudou essa destinação e valorizou a pessoa. Então, por que nesse caso a gente não tem o mesmo pensamento da inconstitucionalidade nisso? É isso. Porque nesse caso, a mudança da propriedade continua, mas a natureza já é outra. Mas, pelo visto, valoriza mais do que... Então, essa coisa do caso a caso, a gente tem que repensar. Você está falando, você está falando que... Deixa eu entender, então. Vamos lá. Você tem uma propriedade urbana e ela foi transformada em rural ou vice-versa. Não, eu quero dizer o seguinte, você disse exatamente dispor, gozar, reivindicar, influir, certo? Isso, e quando há uma modificação no condomínio, você está perdendo a sua natureza, porque você comprou daquela forma. Eu adquiri uma propriedade rural e me transformou em urbana. Isso me beneficiou. Então, nesse caso, é válido. E no caso da alteração condominial, não seria válido, porque... Não é questão de ser válido ou não ser válido. Ser válido ou inválido. Né? A questão é a seguinte, a questão é que o titular da unidade condominial, ele pode se opor. Ele pode chegar e falar, olha só, eu tenho meu direito de disposição. A destinação do prédio todo, certo? Do que a gente decidir aqui, da destinação do prédio inteiro, o meu quinhão de fração ideal se opõe a isso. Então, até agora, qual era a situação? Ele podia se opor. Se não tiver unanimidade, você não vai mexer na destinação. Então, o que mudou? Mudou a forma, o quórum, pelo qual esses interesses individuais se compõem. Então, quando vier o interesse condominial, no sentido da mudança da destinação, o interesse individual vai estar mais fraco para se opor ao interesse condominial. Perfeito, até aí estamos juntos, certo? O problema é que, por exemplo, se você chegar para mim e falar, Marim, a lei se aplica só aos condomínios instituídos daqui para frente. Perfeitamente. Concordo com você? Porém, os condomínios já constituídos, já existia um direito adquirido. O que é o direito adquirido? Aquele direito que já integra o patrimônio do titular. A lei não pode retroagir. Nós estaríamos fazendo uma retroatividade em grau máximo, como a gente fala. Não uma retroatividade em grau médio, em grau máximo. Ela estaria mexendo no direito de disposição, um elemento fundamental do direito de propriedade. Comprei um imóvel empresarial, mas o prédio está deserto, tem 12 salas, só tem uma ocupada. Não interessa, eu quero falir, eu quero quebrar. Infelizmente é isso. Então, assim, qual seria a solução para isso? Já está no Código Civil, chama abuso de direito. Você não pode exercer o seu direito de propriedade, porque já está escrito no Código, em dissonância com a finalidade social, a finalidade econômica, a boa-fé, os constituintes, como a Alexandre colocou perfeitamente. Perfeitamente. Então, você já tinha um instrumento para lidar com este condômino que se opusesse de maneira abusiva. Então, o que você criou agora? Você deu a arma para ele. Ele tem agora uma inconstitucionalidade para usar. Ele vai alegar agora uma inconstitucionalidade. Ele sai da discussão infraconstitucional, que é uma discussão de direito civil, se tem ou não exercício abusivo do direito de propriedade dele quando ele se opõe, e ele ganhou a carta da inconstitucionalidade por causa do direito adquirido. Olha só que bom para ele. Então, foi mal feito. Foi mal feito porque foi feito por pessoas que não entendem de técnica legislativa e não são professores de direito civil. Entendeu? São outra coisa.
Marisa, quando nós temos na legislação anterior que estava da unanimidade para mudar a legislação, bastava que um condômino se colocasse contra. Eu tinha aí um claro abuso de direito. Eu tinha exatamente aí, o Ari chamava bem, foi o doutor Fernando que colocou essa questão que era a ditadura da minoria. Uma única pessoa decidisse tudo contrário. E aí a gente vai para aquela velha história da humanidade. Sempre foi assim. A maioria decide, a minoria se submete. Tinha um prédio em Copacabana, esquina com Princesa Isabel. Na minha infância, Aquele só tinha um morador e ele não deixava transformar em nada. Mas aquela resolução de direito, ela sempre existiu. Ela foi incorporada no texto do Código Civil em 2002. Mas a teoria do abuso de direito tem 300 anos. Então, assim, já se usava, se usou na época. Óbvio que os tribunais não eram tão sensíveis como passaram a ser depois do advento do Código Civil. Então, a minha preocupação aqui, eu sou entusiasta, repito, eu sou entusiasta dessas mudanças. Nós temos que trazer residência. Você colocou perfeitamente. É a única cidade que não tem, Rio de Janeiro. Você tem que trazer. É o lugar mais agradável do Rio de Janeiro, talvez. E as pessoas não moram aqui. Estamos aqui na beira da Baía de Guanabara. Como não tem na Rio Branco. Né? Meu Deus do céu. Só que o que eu estou alertando é o seguinte, nós temos argumento para o cara que não vai querer. Além de Ele tudo, vai tem lançar história, né? Ele vai pegar um bom advogado, como os doutores Fernando Maia e doutor Luiz Arechavado, que não vai com o advogado que o cliente chega lá, assinar o contrato, pagar a primeira parcela de honorário, vão lá no tribunal defender direito de propriedade, direito de disposição, verdade é mentira. É isso que a gente faz. Porque são bons advogados e vão estar com a carta da inconstitucionalidade ali, ó, pulando na frente deles. Fácil. Direito adquirido, né? Direito de dispor, né? A lei não pode retroagir para prejudicar o direito adquirido, já integrou o patrimônio do titular. Está muito fácil de defender esse condômino que quiser ser oposto. Está muito fácil. Agora, para os condomínios constituídos a partir da lei, me parece resolvido. Me parece resolvido, só que não é o caso. Não vai resolver nada. Entendeu? Justamente o contrário. Você precisa resolver para os antigos. E como é que se resolve para os antigos? Como é que se resolveria? Talvez repristinando o artigo 17 da lei, porque muitos condomínios aqui do centro foram instituídos na época sob a égide da Lei 491. Estou falando, ouvindo os professores de Direito Civil. Tá? Ou você fazendo uma outra situação, quem sabe, né, criando outros institutos transitórios. Mas aí é conversa para uma outra noite. Né? Isso! Não pegar fogo, não é verdade? Porque é um tema muito polêmico, né? É algo que tem que ser discutido, virou aqui uma assembleia de condomínio. Mas o que eu gostei do artigo 1351, que você vai votar, você vai ter direito a votar. Então, os condôminos vão ter direito de expressar, de escolher. E aí, sim, a minoria, sinto muito, mas ela vai ter que se submeter à coletividade do condomínio. Aí a Chavala queria dar uma conclusão. Depende. Eu fui contratado justamente para isso que está discordando. Você já foi contratado? Já fui contratado. Eu estava estudando, já vou aceitar o processo. Ele foi contratado para quê? Ele foi contratado. Da mesma forma que eu dou assistência para transformar os prédios comerciais em mistos, até mesmo antes de sair a lei, né? Eu também defendo, eu sou advogado e doutor. Alpa toda hora, o palco está enchido, está em Francisco. Bom, Alexandre. Aí, Chavala, ele queria falar para concluir. Dar o direito de resposta. Tem direito de resposta. Continua no show. Eu gostei de resposta dele. A gente muito. E aí a gente vai uma outra data. Um pinga-fogo só para falar sobre isso, que eu quero ver o fogo pingar aqui. Eu vou ser bem breve. Assim. Fui até eu que levantei essa bola da inconstitucionalidade. Volto a dizer, a lei não ajuda da melhor forma, mas é o que tem. Né? Eu acho que essa questão que o Marinho colocou, dessa ditadura de um só, ela é muito bonita na teoria, mas na prática você tem muita dificuldade de apurar isso, porque normalmente também não acontece de um só. A gente está no dia a dia, a gente vê, você tem, sei lá, um condomínio com 200 pessoas, não é um só, são 30, 40 pessoas que não se manifestam. Então,
São 30, 40 pessoas que não se manifestam. Então, ficam assim, aquelas pessoas que você sequer localiza, que não tem, que moram em outro lugar, que quer só receber o aluguel, não estão nem um pouco preocupadas com a propriedade, porque é muito importante a gente sair um pouco do campo teórico, e aí eu vou com o Daniel, eu sou advogado. Eu não me considero nem jurista nem professor, eu sou advogado. Eu busco resolver... Não, assim, eu procuro resolver as questões que aparecem. Seja, a gente não tem corrente, a gente tem cliente, né? Então, assim... Quer botar citar você contra você. Já fizeram isso, já recebi notificação quando a cliente viu, já recebi notificação quando a cliente viu citando o livro. Sabe o que eu faço? Eu briguei com o aluno por isso, né? Quer botar fora, é só botar a vaga de garagem, você vai ter cor. A ideia é certa. Não, mas assim, para resumir, então, vamos lá. Questão que ele falou do direito adquirido, eu não concordo, porque se você for pensar a questão do direito adquirido, você não pode mudar sequer uma convenção de condomínio. Porque se você pensa o seguinte, convenção de condomínio fala que a forma de contribuição das cotas condominiais é por unidade. Você comprou, teu apartamento está bonitinho lá, de repente muda para a fração ideal. Opa, não pode, porque eu tenho o direito adquirido de pagar a cota condominial pela unidade. Eu não concordo. Você mudou a regra do quórum. Não, você muda. Para mudar a convenção. É o quê? Se você mudar o quórum para mudar a convenção, aí você mexeu no meu direito adquirido. Porque quando eu comprei aquele imóvel, o quórum para mudar a convenção é 2/3. Então, no caso aí, o quórum legal para mudar a convenção é 2/3. Então, eu não posso falar nada. Mas você pode, por exemplo, alterar a convenção. Não, tudo bem, entendi o que você falou. Entendi, no caso, ele já tinha um quórum previsto em lei para a mudança de destinação. Entendi o que você falou. Entendi. Mas se você for pensar a questão do direito adquirido, você não pode fazer alteração nenhuma, em nada. E aí você começa a ter um prejuízo coletivo muito maior. Você pode mudar a fachada, por exemplo. Se vier uma Mas lei a fachada agora... pode mudar. Não, se vier uma lei agora falando que você vai alterar a fachada, não dá. Acabou essa cara. E o que eu acho... Não, candidato, por favor, candidato. Por favor, candidato. Por favor. Aqui tem regras, candidato. Mas olha só. O bom da quadrilha é isso. Bom, me perdi aqui. Enfim, eu acho que... Eu acho que a gente tem que... Assim, volto a dizer, acho que a lei ela não foi muito feliz na redação, mas ela tentou encontrar um critério objetivo, entendeu? Porque ela poderia falar assim, se for do interesse da coletividade, você pode alterar caso a localização, caso haja uma lei municipal. Ela poderia ter dado alguns critérios que você basearia em outro e você perceberia uma necessidade maior. Mas ela pensou o seguinte, eu preciso ser objetivo. Até pela questão econômica mesmo. A questão econômica, ela urge. Não dá para você ficar esperando uma alteração de uma lei municipal, depois você perceber a necessidade coletiva do entorno do condomínio, para depois o condomínio... Ela pensou, não, eu preciso ser objetivo, preciso ser rápido. As questões urgem. Então, questões de posturas municipais, ela poderia ter feito tudo isso e aí você perceberia uma necessidade que sobrepõe aquele interesse individual. Mas ela não fez isso. Acho até que ela poderia ter sido uma redação melhor. Como você falou, ela foi escrita talvez por economista, por engenheiro, e não por advogado. Mas, enfim, é o que tem hoje. Mas, volto a dizer, eu entendo que você só ofende direito de propriedade no caso concreto. Porque, assim, por exemplo, alterou a destinação de uma unidade. Aquela unidade em nada afeta o meu direito de propriedade. É uma unidade que está no segundo andar, que é um escritório de advocacia, que tem entrada própria, que tem segurança própria. Por que alterou? Por que feriu o meu direito de propriedade? A alteração daquela unidade. Então, eu volto a dizer, a redação não foi a mais feliz, mas eu entendo que para ferir direito de propriedade, você tem que analisar o caso concreto. E aí, como o colega falou, mas aí é muito difícil, você, cada caso, cada decisão, você tem que analisar o caso concreto, bem-vindo ao direito. E essa questão que você falou vai ser jurisprudencial. A jurisprudência vai começar a temperar um pouco isso. Vai temperar essa questão. Então, assim, eu volto a dizer, ela não fere o direito de propriedade, ela fere algumas das faculdades dele, né? Que é usar, escolher e tal. Então, eu acho que pode prejudicar você no uso, de alguma forma, mas, enfim. Eu acho que o direito de propriedade é um caso concreto. Porque, muitas vezes, o fato de uma costureira fazer costura em casa não me afeta em nada no meu apartamento onde eu estou, e ela já está ferindo o direito de propriedade, ela está mudando a destinação de qualquer forma. Né? Sem quórum, pior que sem quórum. Tem muitas decisões, Marinho sabe disso, já vou fechar, Alessandro.
tem muitas decisões, Maria sabe disso, onde você preserva a dignidade da pessoa humana, você preserva a dignidade da pessoa humana, você preserva o direito social ao trabalho, preserva o direito social à moradia, sem quórum, sem assembleia, a pessoa toma uma decisão limitada, que garante a ela morar naquele lugar, garante a ela continuar exercendo um determinado trabalho naquele lugar. Sem quórum, sem assembleia, sem nada. Então, enfim, vamos fechar, né? Vamos falar da semana. Eu sempre tive vontade de usar isso aqui. Vou usar o... Mari, obrigada, tá? Vamos lá, gente. Isso é uma delícia, né? Isso é sucesso da ABAME. Quando a ABAME está em debate, falando sobre o amor ao direito, né? Isso é gostoso. O amor ao direito e ao debate é isso. É a gente poder estar conversando, cada um expressando a sua ideia. Casa, né? Senão... Você imagina como é a sala de aula. Pois é. Então, ó, deixa eu botar aqui do lado que ele vai começar a falar. Chega de café. Chega de café uma live que a gente faz no Instagram todas as quartas-feiras e agora amanhã, dia 26/10, às 12 horas, nós temos a convidada, a doutora Jéssica Arieira Araújo, que ela vai falar sobre o tema inovação de compliance no setor imobiliário. Não percam, ao vivo no Instagram, amanhã às 12 horas. Nós temos também na mentoria da ABAME o tema negócios jurídicos processuais, agora dia 27/10, às 18 horas, quinta-feira, a doutora Juliana Frossart, que também vai falar sobre esse tema. Nós temos o nosso ENAI, está chegando o nosso 19º ENAI, que é o Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário. Anote na sua agenda, que será no dia 30 de novembro e 1º de dezembro, aqui na nossa sede maravilhosa, linda, poderosa. Vamos receber esses juristas tradicionais e os inovadores que vão fazer parte desse nosso ENAI. Então, venham todos, já separem na agenda, a gente vai ainda divulgar o programa. E vamos ao nosso querido Daniel, que vai falar sobre os aniversariantes do mês. Ok. Só eu sou obrigado a ler aqui o chat do Sérgio. Né? Vamos lá. A segunda parte não vou ler não, Sérgio. Adoro esses debates, adoro porrada. Sou fã da Valesca do Pozudo, tiro, porrada e bomba. É isso aí. Isso é mais ou menos o que acontece às terças-feiras com o nosso pinga-fogo, né? E foi muito importante esse debate aqui, porque agora o próximo a gente vai passar para a prática, né? Porque os associados estão cobrando a banca, como é que eu passo a passo? O que eu faço primeiro? Eu faço a reunião, eu faço o agitamento da convenção, eu vou na prefeitura, né? Porque um dos problemas que os condomínios estão sentindo são com o IPTU, né? Então, o IPTU do centro da cidade, não residencial, é muito caro. Então, a gente vai passar, está tendo essa cobrança. Se prepara, Fernando, tá bom? A gente vai ter um pegado nesse sentido, tá? E eu vou fazer a leitura, né? Todo final de mês, a gente tem um bolinho aqui na ABAME e para comemorar os aniversariantes de outubro, tá? Nesse mês de outubro, nós tivemos o Coelhinho Santa Cruz, Souza Cruz, né? João Basílio, Cláudio Dias, o Carlos Gabriel Feijó, a Samanta, o André Bonan, o Fernando Fernandes de Assis, o Wilton Manuel, o Diego de Almeida, o Bruno Patrício Braga do Rio, o Carlos Frederico Cataldi, o Edson Balbino, Ana Teresa Basílio, Etevaldo, amanhã o Emílio, depois da manhã a Fernanda Leitão, dia 29 o Frederico Beck. E no final do mês a Michele Monteiro Farias, ok? Podemos nos despedir de todos. Boa noite a todos em casa. Agora a gente vai fazer a entrega dos certificados e depois o bolo. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio, Melina, Norma, Marcelo, equipe. Prazer. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Sérgio. Boa ação. Foi ótimo.